Hoje daremos início à 14ª mensagem, à série de estudos sobre o primeiro livro de Samuel. E hoje nós abordaremos um tema muito interessante e ao mesmo tempo intrigante: a angústia. O primeiro livro de Samuel, no seu capítulo de número 30, nos narra um momento muito difícil da vida de Davi, em que ele teve que lidar com a angústia. E não é fácil lidar com a angústia. A angústia é uma situação psicológica que pode levar o homem à depressão. Ele pode ter problemas sérios de saúde e gerar, inclusive, também uma grande ansiedade. A história de hoje, do capítulo de número 30, nos narra um episódio da vida de Davi e dos seus soldados, do seu exército, quando eles retornaram à sua cidade, a cidade filisteia de Ziclag, e quando eles lá chegaram, a cidade estava toda em ruínas, toda destruída, porque os amalequitas haviam invadido a cidade e os amalequitas levaram consigo, como escravizados, todas as mulheres e todas as crianças da cidade, inclusive as mulheres de Davi e as mulheres de todos os seus soldados. Todos estavam aterrados, a angústia era muito grande e as pessoas ficaram muito amarguradas contra Davi. Davi teve que suportar tudo isso, mas o texto nos diz, no capítulo 30, verso de número 6, que mesmo angustiado, ele se renovou no Senhor. Foi Deus quem deu a ele forças para continuar. Pois bem, o que Davi faz? Quando Davi se vê nessa situação, ele manda trazer a estola sacerdotal, ele consulta ao Senhor, ele vai atrás dos amalequitas e depois ele traz de volta, restituindo a sua família e as famílias de todos os seus soldados. Hoje nós queremos falar sobre resposta à angústia. Como você tem dado resposta às angústias que você tem atravessado? Na mensagem de hoje nós queremos aprender com Davi a como responder à angústia. A primeira lição que nós aprendemos com Davi, a primeira resposta que nós devemos dar à angústia é ter um senso de dependência do Senhor. Um senso de dependência do Senhor. No capítulo 30, versos 7 e 8, diz assim o texto: Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Vamos entender o contexto. Davi está chegando com seu exército de volta para casa. Ele está ansioso por ver a família, ele está ansioso por ver os seus queridos, ele quer ver os seus pertences, ele quer descansar, ele quer falar da história da viagem, ele tem muita coisa para contar. Só que de longe o que ele observa é um cenário de destruição. Tente trazer a sua imagem, a sua memória, a imagem de uma cidade bem ao longe, apenas aquela fumaça negra subindo. Tente imaginar como ficou o coração de Davi e dos seus exércitos, das pessoas do seu exército, ao perceberem que aquelas fumaças negras altas, que eram vistas de longe, poderiam ser as fumaças que traduziriam a destruição da cidade, a destruição do lar. Eles entraram em grande angústia. E quanto mais se aproximavam da cidade, mais se confirmava a sensação de destruição, de aniquilamento, de perda. Quando eles chegam, então, eles têm a convicção de que tudo se perdera. A cidade estava pedra sobre pedra. Onde estão os familiares? Se foram. Os amalequitas levaram a todos escravizados. Qual é a sensação que lhe vem naquele momento? É o senso de buscar ao Senhor, não de buscar vingança.
Ele manda trazer Abiatar é o sacerdote, ele manda trazer a estola sacerdotal, as vestes sacerdotais, e ele então vai consultar ao Senhor sobre o que ele deve fazer, quais passos ele deve dar. O senso de que nós precisamos da orientação do Senhor, mesmo quando a angústia se faz presente. Essa é a primeira lição, é a nossa primeira resposta à angústia. Devemos ter um senso de dependência de Deus. Devemos buscar ao Senhor. Uma segunda resposta que nós devemos dar à angústia nesses nossos momentos de perda e de grande dor é um senso de resgate. Os versos de 17 a 19 nos dizem assim: descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo do vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Bom, o primeiro passo nós já vimos, buscar ao Senhor, senso de dependência do Senhor. Então, Davi busca a Deus e Deus diz: vá atrás, tome a atitude, eu vou dar tudo de volta para vocês. É o senso do resgate. Davi, então, arma o seu exército, prepara o seu exército e ele sai com todos os seus 600 homens. Desses 600, 200 de exaustos que estão, não seguem a jornada. Eles ficam descansando em um determinado lugar e os demais 400 seguem adiante. Lá num determinado momento, eles encontram um dos amalequitas que havia ficado para trás porque estava doente há 3 dias. Então o exército amalequita o deixou para trás. Mas o exército de Davi encontrou este homem, tratou bem a este homem e Davi então fez a seguinte proposta: você consegue me levar até onde estão os amalequitas? E aquele homem disse: se você prometer me preservar a vida, eu levo vocês até lá. Acordo feito, aquele homem então, um egípcio, leva o exército de Davi até onde se encontram os amalequitas. O texto nos diz que a batalha dura um dia inteiro. Eles vão guerreando do final de um dia até o outro dia. A batalha segue pela noite, com tochas iluminando ou em meio à escuridão mesmo. Mas o senso de Davi, que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é um senso de resgate e não um senso de vingança. O que Davi tão somente quer, que foi o que Deus havia colocado no seu coração, é resgate. Davi vai em busca de resgatar a família e ele o faz. Nos diz o texto que ele retoma as suas 2 esposas e todas as demais pessoas que foram escravizadas. É a luta pela reunião da família. É a luta pelo resgate da família. Existem muitas pessoas que já se perderam dentro do próprio lar. São pessoas cujas famílias estão, sim, desbaratadas, estão destroçadas. São famílias que estão juntas, mas não estão unidas. Há necessidade de se resgatar. E isso se dá mediante a orientação do Senhor. O primeiro passo, a primeira resposta à angústia é senso de dependência de Deus. Busque ao Senhor. O segundo é um senso de resgate. Resgate a sua família. Uma terceira resposta à angústia que nós observamos nesse texto é um senso de justiça. Um senso de justiça. O verso de número 24 é muito interessante e nos diz assim: então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos.
Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisto? Pois qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. O que é esse senso de justiça? Esse senso de justiça se dá da seguinte forma. Eu acabei de falar alguns minutos atrás que quando Davi sai de Ziclag com os seus 600 homens do exército, 200 de exaustos que estão, eles não conseguem completar a jornada até a batalha com os amalequitas. 200 ficam descansando. Davi sobe com 400. Esses 400 enfrentam a batalha, esses 400 vencem a batalha e resgatam todas as coisas, e isso é chamado de despojo de guerra. Despojo de guerra é tudo aquilo que pertencia ao inimigo e que agora pertence a quem venceu a batalha. Então, o exército de Davi resgata não apenas as pessoas que haviam sido levadas cativas pelos amalequitas, mas ele também traz as riquezas que eram dos amalequitas, rebanhos e etc. Então, lá vem Davi com os resgatados, com o seu exército e com todos os despojos. Quando eles se encontram com os 200 que haviam ficado porque estavam cansados, na hora de repartir os despojos, gente da parte de Davi disse: não, eles não lutaram, então eles não vão receber igual a nós que lutamos. Então é a hora de Davi. Davi faz uma intervenção e diz: não, irmãos meus, isso não é justo. Assim como nós lutamos e temos parte, eles também têm parte. Todos receberão partes iguais. E a partir de então, nos diz o texto, que isso tornou-se uma norma em Israel. Senso de justiça. O senso que vai permear o dia a dia de Davi para enfrentar as angústias que ele estava enfrentando não é um senso de vingança ou de justiça própria, mas uma justiça reta. Concluindo a nossa reflexão de hoje, as atitudes que Davi tomou quando ele estava tomado de angústia, o seu coração estava apertado, ele estava tremendamente triste por tudo o que ele estava observando, todo o cenário que os seus olhos estavam contemplando, as atitudes que ele tomou fizeram toda a diferença. Eu quero enfatizar que Davi não usou de vingança. Ele não colocou nada de raiva no seu coração para poder vencer a angústia e a tristeza profundas que estavam tomando conta do seu coração. Não, ele se refugiou em Deus. Ele buscou a Deus em oração. Ele falou: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Quando nós buscamos a Deus nas nossas angústias, Deus nos responde. Ele responde ao nosso coração. Ele não nos deixa aflitos, pelo contrário, ele nos direciona. Poderemos ouvir a voz de Deus mesmo com o coração tomado de angústia, porque Deus não nos deixa falar sozinhos. Ele não agiu compulsivamente. Ele não agiu tomado de vingança precipitadamente, de forma alguma. Ele não se vingou, porque, como já aprendemos, a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas ele se refugiou em Deus. Ele consultou ao Senhor. Ele aguardou a resposta do Senhor e agiu conforme o Senhor lhe direcionou. Como temos dado resposta às nossas angústias? Quando a angústia nos vem e fica dentro do nosso coração, que resposta nós temos dado? Como temos respondido às angústias
ou as perdas, ou aqueles momentos de grandes tristezas na nossa vida. Nós temos nos vingado a nós mesmos, nós temos dado vazão à nossa raiva, à nossa vingança, aos nossos planos mirabolantes, àquilo que invade o nosso peito e ao nosso coração. Se é assim que temos feito, estamos errados. Não é assim que vencemos a depressão, não é assim que vencemos a ansiedade nem a angústia, pelo contrário. Estaremos amarrando um laço terrível à nossa própria alma. As angústias, nós as vencemos com oração, buscando ao Senhor, buscando o direcionamento, aguardando as respostas que Deus nos dá. É assim que vencemos as angústias. Devemos também agir com justiça, não a nossa justiça, mas a justiça que vem de Deus. Não aquilo que os outros acham justo, não aquilo que nós achamos justos, mas um homem direcionado por Deus, o senso de justiça dele, contempla a todos, não apenas a alguns. Davi entrou para a história com a sua postura diante de Deus, porque a partir do momento em que ele usou de justiça para com todos, nos diz o texto em que aquilo foi tão marcante, foi tão lindo que tornou-se norma em todo o Israel. Devemos agir assim. Mas devemos agir assim, irmãos, buscando a Deus. Quando buscamos a Deus, todas as nossas atitudes, irmãos, vão fazer um divisor de águas nas nossas vidas. Quando nós agimos assim buscando a Deus, as nossas famílias serão resgatadas. O senso de justiça será visível, notório e aplaudido por todos, não apenas por alguns. Resgate. É hora de resgate. Vença a angústia que está no seu peito. Se há algo no seu coração que ainda lhe abala, que ainda lhe traz tristeza e sofrimento, não alimente esses sentimentos. Busque a Deus. Espere em Deus. Que Deus tire do seu coração, neste momento, toda a angústia. Que você aprenda a buscar ao Senhor em oração ainda hoje. Coloque diante de Deus, em oração, tudo aquilo que é motivo de angústia, tristeza e ansiedade para a sua vida e para a vida da sua família. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.